Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Anch'io nei miei tempi del studente avevo la borsa di studio proprio da Kirchhoff, quindi adesso questo momento forse è adatto per dire grazie, perché grazie a voi potevo finire nei tempi duri anche per la Polonia i miei studi a Roma. Konrad Krajewski é cardeal polaco e uma das figuras da hierarquia da Igreja mais próximas do Papa Francisco. Ele é o esmolar do Papa. Krajewski é considerado mesmo como o braço da caridade do Papa, realizando um trabalho por vezes silencioso, mas muito importante em favor daqueles que estão em maior necessidade no mundo. E isso viu-se agora também na Ucrânia. Desde que começou a guerra, em 24 de fevereiro, que Dom Konrad Krajewski já se deslocou por diversas vezes a este país, onde foi entregar, por exemplo, ambulâncias doadas pelo Papa, e foi também o cardeal Krajewski que veio a Fátima a 25 de março como enviado especial do Santo Padre para a consagração da Ucrânia e da Rússia ao coração imaculado de Maria. Por tudo isto, as suas palavras são obviamente importantes e não podíamos deixar de partilhar com os nossos telespectadores o depoimento deste cardeal polaco a dizer que foi graças à Fundação AIS que ele conseguiu concluir os seus estudos em Roma. Bom, para nos falar de tudo isto, vamos ter, como é habitual, connosco a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS em Portugal, que saúde desde já. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. A Ucrânia será, claro, um dos países em destaque no programa de hoje, assim como o Iraque, onde foi inaugurado agora uma escola na planície de Nínive, cujas obras foram financiadas também pela Fundação AIS, mas vamos também até ao Sudão do Sul, ao Líbano, ao Chile, à China, aliás, ao Mali ou à República Democrática do Congo. Ao longo de quase uma hora nós vamos ter por aqui entrevistas, reportagens, muitas histórias para lhe contar. Por aqui vão passar seguramente pessoas extraordinárias, generosas, pessoas que vivem para os outros e que são, por aquilo que fazem, construtoras de um mundo melhor, um mundo mais pacífico e mais fraterno. É por elas que nós existimos, é para elas que nós trabalhamos todos os dias. Bom, e vamos começar por onde? Pelo Iraque. No domingo, dia 1 de maio, passou a ser um marco na vida da comunidade cristã de Karakosh, na planície de Nínive. Porquê? Porque depois da destruição causada nesta cidade e nesta região pelos jihadistas do Daesh, o grupo terrorista Estado Islâmico, as irmãs dominicanas de Santa Catarina de Siena conseguiram que a sua escola, a escola que elas tanto tinham sonhado, abrisse finalmente as portas para a comunidade. Foi, Catarina, podemos dizê-lo, um dia de festa. Sem dúvida, Paulo, foi um dia de festa como há muito não se via por ali, na planície do Nínive, no Iraque, e com razão, afinal, esta comunidade, esta região, foi particularmente fustigada pela ação dos terroristas que ocuparam estas terras em 2014, entre 2014 e meados de 2016, deixando um profundo rastro de destruição em igrejas, em mosteiros, em infraestruturas, como por exemplo escolas, centros hospitalares, hospitais, como se houvesse de facto essa intenção de varrer a presença da comunidade cristã desta zona. Além da destruição física de edifícios e de infraestruturas que referiu, os jihadistas forçaram também os cristãos a partir, abandonando as terras bíblicas onde sempre tinham vivido. Exatamente, e por isso é tão importante também que os nossos telespectadores não se esqueçam disso, Paulo, desta tragédia. É que nesse dia de agosto de 2014, cerca de 120 mil cristãos tiveram de deixar as suas casas de um dia para o outro e sem levarem nada, portanto foram forçados a fugir das suas casas, das suas terras e fugiram para a zona de Erbil, no Kurdistão iraquiano. Estamos a falar desses tempos de má memória, a propósito da abertura oficial agora, em maio, de uma escola secundária em Karakosh,
o que representa também um sinal importantíssimo de esperança para toda a comunidade cristã. Estamos a falar, Catarina, até de uma escola bastante grande. Sim, podemos dizer isso de facto, Paulo. Portanto, com capacidade para 625 alunos, dos 13 aos 18 anos, esta escola secundária de Altaíra tem instalações modernas, distribuídas por 3 andares, com 3 laboratórios científicos, um centro de informática, uma sala de conferências, uma biblioteca e uma capela. E tão importante como tudo isso, esta escola, agora inaugurada, é também um exemplo do compromisso, podemos dizê-lo, da Fundação AIS para com os cristãos iraquianos. Sim, e foi sinal desse envolvimento também a presença de Thomas Eingelder, no nosso presidente executivo internacional, que esteve presente nesta inauguração desta escola, tendo reiterado uma vez mais este profundo compromisso da AIS para com esta comunidade cristã iraquiana. Não os vamos deixar sozinhos e temos estado sempre com eles, e esta presença foi sinal disso mesmo. E que nós sabemos que se não houver casas para as famílias, se não houver trabalho, se não houver segurança, se não houver escolas para as crianças, para os jovens, provavelmente nenhuma família ficará nestas terras de origem. E por isso a inauguração desta escola tem um valor simbólico muito, muito forte. E como a Fundação AIS foi o principal mobilizador de recursos para que esta obra se realizasse, o Presidente Executivo Internacional da Ajuda à Igreja que Sofre esteve presente na inauguração, como os nossos colegas do Rome Report se vão contar já de seguida. They shout for joy, and not just for any reason. These Dominican sisters have inaugurated a new school in Iraq, in the Nineveh Plains. It is called the Al-Taira Secondary School and will hold 625 students. Most significantly, the school is not a reconstructed building, but a new project that has been able to move forward in an Iraq that is rebuilding itself after ISIS's departure. The project was made possible largely thanks to the work of Aid to the Church in Need, which helped gather more than 80% of the $2.1 million in needed funds. It did so through its benefactors and with help from the Austrian Bishops' Conference, supported by the Austrian government. It has not been easy, and that is why I want to pay tribute especially to Sister Clara, to make the dream come true. Local civil and church officials were present at the school's inauguration, which had a great celebratory atmosphere. Of course, there was no lack of students around as well. Sister Nadzik says that bringing this project to fruition was an epic 5-year journey, but that it was all worth it in the end. Everything was destroyed. So to build a new school in the midst of all this, it was very difficult. Christians in Iraq, a minority group that has suffered heavy persecution, want to show that they are not only capable of reconstructing what they've lost, but that they can build new things, where before there was left only dust and ruins. Uma das irmãs dominicanas que teve de fugir para Erbil quando os jihadistas ocuparam a região da planície de Nínive em agosto de 2014 foi a irmã Nazek Mati. Ela ainda estava a viver em Erbil, ainda estava, portanto, a viver como refugiada entre refugiados, isto em março de 2017, fez agora 5 anos. A irmã gravou uma pequena mensagem a agradecer a ajuda, o apoio, a presença, a proximidade dos benfeitores da Fundação AIS à sofrida comunidade cristã iraquiana. Vale a pena agora recuperar essas palavras, porque elas ajudam a perceber bem a alegria que se está a viver agora com a inauguração desta escola em Caracos de que falámos. Hello, I am Sister Nazik, a Dominican sister from Iraq, presently displaced with other sisters in Ankawa, Erbil, since 2014 when ISIS captured our towns in the plain of Nineveh. I would like to say thank you to the Aid to the Church in Need and other benefactors who helped us with our social and educational projects to help the displaced people
survive this ordeal. Thank you so much, and be sure that your support is so significant for us. We hope that your support would continue to help us also return to our places in the plain of Nineveh. We pray for you, and please pray for us. Thank you so much. Tal como no Iraque, onde os cristãos têm vivido tempos muito duros, também no Líbano, outro país crucial no Médio Oriente, existe uma crise brutal que está a pôr em causa a própria presença, a própria existência desta comunidade. A crise económica que afeta o Líbano está a arrastar o país para a miséria. Uma equipa da Fundação AIS, em que participou também a Catarina, a diretora do Secretariado Português, esteve recentemente no Líbano para avaliar precisamente as principais necessidades que se colocam à Igreja neste contexto, neste cenário de crise. E houve vários encontros ao mais alto nível, e um deles, Catarina, foi com o Núncio Apostólico. É verdade, Paulo. De facto, o Núncio Apostólico foi uma das personalidades com quem nos encontramos, a par, por exemplo, do Patriarca Boutros Ghali, assim como de outros sacerdotes, irmãs, catequistas e voluntários que trabalham junto da Igreja. E todos eles coincidiram nesta radiografia de que estamos a dizer de um país à beira do colapso. Sim, sem dúvida. Foi uma viagem que nos levou não só à capital libanesa, portanto a Beirute, mas nos levou também ao Val Sagrado, no noroeste do país, e também a Deir al-Ahmar, que é muito próximo, junto mesmo da fronteira com a Síria. E foi possível escutar, de facto, os lamentos das pessoas que mal conseguem sobreviver no seu dia-a-dia. Eu trago dessa viagem histórias, memórias que dificilmente apagarei da minha memória, que dificilmente me irei esquecer ao longo da minha vida, porque estive de facto com pessoas que estão desesperadas, que deixaram de ter capacidade para adquirir os bens essenciais para o dia-a-dia, que não conseguem pagar as suas contas. Portanto, podemos dizer que de facto esse retrato é que o Líbano é um país à beira do colapso. E uma das consequências mais dramáticas desta crise é, de facto, a fuga das populações. Sem dúvida, e é particularmente grave, Paulo, porque o Líbano é o último país naquela zona do Médio Oriente com uma grande comunidade cristã. Portanto, tem cerca de 20 a 30% da sua população que é cristã. Mas, se as coisas continuarem assim, o futuro será muito difícil e poderemos estar de facto a assistir ao fim da presença da comunidade cristã nesta região do globo. Estamos a falar do Líbano e a recordar um encontro que a equipa da AIS, que fez parte, a Catarina, como já disse, teve com o Núncio Apostólico. Nesse encontro, Dom Joseph Spiteri fez questão, embora de forma muito informal, como já vamos verificar, de agradecer todo o empenho da Fundação Ajuda à Igreja que sofre para com este país que atravessa, de facto, tempos tão delicados. I would like, first of all, to say big thanks to each and every person who helps, who collaborates, and thank you for all the help that you have given to Lebanon and to Lebanese, to the Christians in Lebanon, so that they can stay here and continue to build this wonderful country which is Agora vamos até ao Sudão do Sul e vamos ao encontro de uma missionária portuguesa. Estou a falar da irmã Beta Almendra, uma religiosa comboniana de 52 anos, natural de Ericeira, no Patriarcado de Lisboa, e que está a viver em Uau desde o início de 2021. Ela vai fazer-nos companhia por aqui ao longo das próximas semanas, pois nós queremos focar a nossa atenção neste país que o Papa vai visitar em julho. Bom, podemos dizer, Catarina, que já começou a contagem decrescente para essa visita. Claro, Paulo, até porque já não falta muito tempo, portanto a visita está marcada para os dias 5 a 7 de julho e imagina-se que haverá ainda muita coisa para preparar para receber o Santo Padre. Claro, já iremos ao encontro da irmã Beta Almendra, mas antes importa fazer como que uma radiografia deste país.
Estamos a falar do Sudão do Sul. E podemos começar por dizer, Catarina, que o Sudão do Sul é o mais jovem país do mundo. É verdade, Paulo, mas também é verdade que desde a sua independência, portanto em 2011, já houve mais tempo de guerra do que de paz. Por causa disso, portanto, por causa desta violência extrema das guerras, dos conflitos étnicos, portanto, o Sudão do Sul é um dos países com a maior crise de refugiados e deslocados de todo o continente africano. Ou seja, quase 4 milhões de pessoas estão a viver hoje em dia em campos de refugiados, em campos de deslocados, dentro das fronteiras do Sudão do Sul ou em países da região. Obrigado, Catarina. O Sudão do Sul vai ser, como eu já disse, um dos países a que vamos dar mais atenção a partir de agora, acompanhando esses preparativos para esta viagem histórica em julho, no início de julho, do Papa Francisco. E quem é que nos vai fazer de Cicerone, quem é que nos vai apresentar o país que o Papa vai visitar? Vai ser Beta Almendra. Segurando no seu telemóvel, filmando-se a si própria, a irmã Beta Almendra fez, digamos assim, as honras da casa e falou dessa grande aventura que está a viver em terras de África. Hoje, em jeito de apresentação, vamos vê-la a contar um pouco também a sua própria história, de como um dia lhe deram como presente essa oportunidade fantástica de ser missionária no Sudão do Sul. Olá, sou a irmã Beta Almendra, sou a irmã missionária comboniana e sou natural da paróquia da Ericeira. Aí cresci, aí descobri que o Senhor me chamava a uma vida missionária. Esta vida missionária levou-me primeiro ao Porto, a minha primeira formação, e depois fui até a Itália, onde fiz o meu noviciado. Depois da primeira profissão, voltei a Lisboa, Porto, onde acabei os meus estudos em Ciências Religiosas, e depois fui destinada ao Quênia. Aí estive 6 anos, muito bonitos. Depois desses 6 anos, voltei a Portugal, porque estava doente. Depois fiquei no serviço de animação missionária, pastoral juvenil, onde estive por todo o país em Portugal. Quando estava praticamente pronta para voltar ao Quênia ou à África, ou onde o Senhor se me mandasse, meus pais adoeceram, pedi para ficar a cuidar deles, e aí estive mais 5 anos na paróquia da Ericeira. E por aí estive até eles faleceram. Agora eles faleceram, voltei à congregação a dizer que estava disponível para partir para a África. E assim me deram este lindo presente que é o Sudão do Sul. E agora vamos dar um salto no globo e vamos fazer uma viagem de milhares de quilómetros até à China. Vamos até à província de Baoding. E a notícia que nos traz até à China é preocupante. Pelo menos 10 sacerdotes pertencentes à chamada Igreja Clandestina foram detidos pelas autoridades nesta província chinesa apenas desde o início do ano. E segundo a Asia News, 4 destes padres foram presos mesmo agora, entre os dias 29 e 30 de abril, levantando temores, por isso, Catarina, de mais prisões entre os membros do clero. Sem dúvida, Paulo, de facto é preocupante, como o Paulo acabou de dizer. Portanto, esta notícia da Asia News esclarece que a comunidade católica de Baoding teme pela vida destes sacerdotes que estão desaparecidos, porque em casos anteriores tanto padres como bispos sequestrados foram encontrados mortos ou então em estado grave. A informação da Asia News, que pertence ao Pontifício Instituto para as Missões Estrangeiras, recorda que a comunidade católica de Baoding é das mais antigas da China e que o seu bispo, Dong Su Zimin, está nas mãos da polícia há pelo menos 25 anos, depois de ter passado mais de 40 anos de trabalhos forçados sobre o governo de Mao Tse-tung. Esta é uma informação que a Fundação AES, Catarina, também confirma. Sim, completamente. Aliás, no mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que foi publicado em abril do ano passado pela Fundação AES, fala-se mesmo do desaparecimento deste prelado, que é referido como um exemplo, entre muitos outros, da repressão que tem vindo a ser exercida sobre a comunidade cristã pertencente à chamada Igreja Clandestina, portanto, à Igreja fiel ao Papa. E sobre o bispo Zhu Zimin, o relatório diz que já passou um total de 40 anos de prisão
mas que já não é visto desde 2003. Portanto, neste momento o seu paradeiro é incerto. O relatório da Fundação AES elenca vários outros incidentes ocorridos neste período de análise, ou seja, entre o ano de 2018 e o ano de 2020. Que incidentes são esses, Catarina? Bom, Paulo, o relatório diz que tanto católicos como protestantes não têm sido poupados pelas autoridades e refere que, por exemplo, milhares de cruzes foram destruídas, muitas igrejas foram demolidas ou foram fechadas e muitos cristãos foram presos. Esta realidade da igreja na China é de facto muito complexa, muito difícil, por vezes, de interpretar. O padre Miguel Pedro Melo é jesuíta. Ele foi ordenado em julho de 2018 e é agora, atualmente, o diretor do Centro Académico de Braga. Bom, mas antes de ter sido ordenado sacerdote, ele esteve durante 3 anos na província chinesa da Companhia de Jesus. Uma experiência que o levou a contactar com a chamada Igreja Clandestina na China. Bom, na verdade, como ele nos vai explicar já de seguida, não podemos falar numa igreja clandestina, mas sim em várias. Mas todas têm, no entanto, em comum a forma distante e por vezes mesmo hostil com que as autoridades lidam com elas. As igrejas clandestinas, e com estas fui contactando, são muito diferentes entre elas. Há igrejas clandestinas que são clandestinas pelo facto de não reconhecerem autoridade ao Estado e, portanto, não pedem autorização para existir. Este é um tipo. E que não tem simplesmente igrejas católicas, que poderíamos pensar que seria simplesmente um facto ligado à fidelidade ao Papa. Não. Há igrejas clandestinas protestantes que não reconhecem autoridade no governo, portanto não tem simplesmente a ver com uma questão da fidelidade ao Papa, embora também a possa incluir. Um outro tipo de igrejas clandestinas são aquelas que pediram autorização ao governo para existir, mas o governo não lhes concedeu, portanto reconhecem a autoridade ao Estado, nem que seja só por uma questão prática de sobrevivência, e não foi reconhecido. E depois existe um terceiro tipo de igrejas que é relativamente mais inusual, mas existe em várias zonas da China, onde a igreja nunca pediu formalmente autorização para existir como tal e, portanto, não é um bocado sem terra, nem é clandestina, nem patriótica, é assentida pelas autoridades locais, vive, no caso de algumas igrejas católicas neste Estado, em fidelidade ao Papa, mas não se pode dizer nem que é patriótica, nem que é clandestina. Mas não é patriótica, portanto estaria aqui num território cinzento. Isto para dizer, há uma grande variedade muitas vezes desconhecida. A meu ver, a repressão existe, mas também tenho a sensação que a liberdade religiosa não é, provavelmente no caso da China, o ponto mais forte sobre repressão, como se fosse uma realidade intencional contra a religião. A mim parece-me que o grande princípio tem a ver com a estabilidade política e com a falta de limites de exercício de poder que fazem com que certas manifestações religiosas que põem em causa o exercício de poder são limitadas com um uso brutal de força, sem que o foco seja necessariamente a religião, mas a estabilidade nacional e a estabilidade do Estado. Estamos a falar na China e vamos continuar, pois é tempo de irmos agora ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. E desde esta região tão especial, onde se reza e fala ainda em português, um olhar também especial sobre a vida da Igreja e desta vez com dados também preocupantes que chegam precisamente da China. O Governo Central da República Popular da China emitiu novas medidas de controlo relativamente à atividade da Igreja Católica na China. São elas, nomeadamente, a doação de esmolas, outros donativos, que sejam angariados dentro da China ou enviados do exterior da China, passam a ser registados junto do Ministério das Finanças da China. Também as contas, o balanço das contas anual da Igreja Católica passa a ser fiscalizado também pelo Ministério das Finanças
E depois há outras medidas mais do dia-a-dia, como por exemplo a utilização de espaços detidos pela Igreja Católica não podem ser emprestados a quaisquer grupos que não sejam previamente autorizados pelas autoridades oficiais. Também as propriedades, os bens imóveis têm que ser registados em nome pelo menos da Associação Patriótica dos Católicos Chineses, que é controlada pelo Conselho de Estado da República Popular da China. Também há aqui um maior controlo do uso da internet, como depois disto tudo a Igreja Católica vai passar a ser registada como uma organização não governamental, o que aliás já na prática acontecia. Vamos dar um exemplo prático. Aqui em Macau, a Igreja Católica é também considerada pelas autoridades do outro lado da fronteira como uma organização não governamental, mas como não está registada na República Popular da China e apenas aqui na região administrativa especial de Macau, há uma grande dificuldade para que os funcionários da Diocese de Macau, por exemplo, consigam visto para ir ao outro lado da fronteira. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Bom, mas na segunda parte nós vamos falar da Ucrânia e teremos uma mensagem muito importante do Esmoler do Papa, do cardeal Konrad Krajewski, que, recordo, esteve em Fátima a representar o Papa quando a Rússia e a Ucrânia foram consagradas ao Coração Imaculado de Maria. Pois bem, ele enviou-nos uma mensagem de agradecimento pelo aquilo que se tem feito pela Ucrânia e recordou, e este é um ponto importante para trazer aqui também ao vosso encontro, ele recordou que ele próprio foi ajudado pela Fundação AIS nos seus tempos de estudante. Mas na segunda parte nós vamos falar também da campanha de adoção de seminaristas na oração. Vamos conhecer um dos mais de 13.000 seminaristas apoiados pela AIS em todo o mundo, e desta vez vai ser um jovem da República Democrática do Congo, e vamos ainda retomar a entrevista que nos vem acompanhando por aqui ao longo das últimas semanas com o Padre Lucas, que está na Ucrânia, e vamos retomar também esse fortíssimo depoimento da irmã Glória Argotti, que em Espanha recordou agora os quase 5 anos em que viveu em cativeiro no Mali, às mãos de um grupo de terroristas islâmicos. Muitos temas, pois, portanto, para depois de um breve intervalo. Até já.
Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can see. Depend on our decisions, choosing truth or not, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision, my ultimate end, with its power and precision to set us free, responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception, we need divine protection. Divine protection. Deceit and deception, we need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception, rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando um padre holandês de 34 anos, o padre Werenfried van Straten,
tocado pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados depois da guerra, pediu aos católicos da Bélgica e da Holanda que ajudassem. O apelo deste mendigo de Deus deu origem a uma torrente de generosidade, provando que a reconciliação entre antigos inimigos era possível. Mais tarde, o sucesso deste apelo permitiu que ele se voltasse para as necessidades dos cristãos que sofriam dura perseguição por trás da cortina de ferro. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com um alcance internacional em expansão. 23 secretariados nacionais em todo o mundo, apoiando mais de 5 mil projetos anualmente em mais de 145 países. Através destes projetos, a AIS apoia a Igreja no seu serviço de oração e de ação a centenas de milhões de pessoas, dando não somente uma resposta atempada às necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A AIS está empenhada em ajudar estes cristãos deslocados com respostas concretas à forte esperança e fé que mantêm no meio desta situação devastadora. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas, casas de Deus merecedoras da vida sacramental e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. Ao realizar este trabalho, é parte essencial da missão da AIS informar acerca deste sofrimento oculto dos católicos no mundo. A AIS elabora e distribui a nível internacional 2 publicações exaustivas: o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise à ameaça à liberdade religiosa em 196 países, e o Relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação daqueles países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa da sua fé. Perante este mundo, carregado de tantos sofrimentos, uma das necessidades mais importantes é a oração. A AIS apoia as religiosas de vida contemplativa, permitindo que, com a sua humanidade, libertem uma poderosa fonte de amor de Deus. São as religiosas de vida ativa que cuidam daqueles que carecem de ajuda espiritual ou material, principalmente nas regiões isoladas. A AIS apoia anualmente mais de 12 mil religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades, mas que, contudo, vivem na pobreza. Anualmente, 43 mil sacerdotes recebem estipêndios de missas dos benfeitores da AIS, que solicitam a celebração de missas pelas suas intenções. Estes testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecer a sua vida para servir a Igreja, mas nas regiões pobres, responder a este chamamento é um percurso difícil. Para aliviar esta necessidade, todos os anos a AIS apoia a formação de aproximadamente 13 mil destes futuros padres por todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à Igreja, a AIS ajuda a Igreja a ir até aos fiéis, providenciando os meios de transporte necessários aos padres, religiosas e catequistas para servirem nas áreas mais remotas. Para ajudar a ensinar o Evangelho, a AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. Para muitos, este catecismo com ilustrações coloridas é o único livro que alguma vez terão. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão, bem como para a formação de pessoal qualificado para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nos média. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. A viga vertical une-nos ao amor de Deus e a viga horizontal estende este amor aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor.
Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS em Portugal. A Fundação AIS lançou uma campanha de apoio aos seminaristas. O objetivo é auxiliar os jovens que querem seguir a sua vocação, que querem dedicar as suas vidas aos outros através do sacerdócio. Já vamos falar disso, mas agora vamos a uma peça que está ligada também a este apoio aos jovens. É que no arranque do programa nós escutamos o cardeal Konrad Krajewski. Ele é o esmoler do Papa. Krajewski é considerado mesmo como o braço da caridade do Santo Padre, realizando um trabalho por vezes silencioso, mas muito importante em favor dos que estão em maior necessidade. E isso viu-se agora, Catarina, por exemplo, na Ucrânia. É verdade, Paulo. Portanto, desde que começou a guerra, no passado dia 24 de fevereiro, que Dom Konrad Krajewski já se deslocou pelo menos 3 vezes a este país, onde foi entregar, por exemplo, ambulâncias que foram doadas pelo Santo Padre. Também representou o Papa na Via Sacra, na Sexta-feira Santa, junto a uma vala comum em Borodianka, onde estavam sepultados cerca de 8 dezenas de pessoas, e foi também o cardeal Krajewski que veio a Fátima em representação do Papa, portanto como seu enviado especial para a consagração da Rússia e da Ucrânia ao coração imaculado de Maria no passado dia 25 de março. Exatamente, e é por tudo isso que as suas palavras são de facto tão importantes e não podíamos deixar de partilhar aqui com todos os nossos telespectadores. Estou a falar de um breve depoimento deste cardeal polaco, que no momento em que ele também diz que foi graças à Fundação AIS que conseguiu concluir os seus estudos em Roma. Bom, chamo a sua atenção para as palavras do homem que é considerado, como já disse, o braço da caridade do Papa Francisco. E depois então vamos falar da campanha de apoio aos seminaristas. In questa tragedia che stiamo vivendo in Ucraina c'è tanta gente con il cuore, ma anche ci sono rappresentanti di Kircheinot, quelli che aiutano in modo molto concreto al popolo che sta in difficoltà, che soffre. Anch'io nei miei tempi del studente avevo la borsa di studio proprio da Kircheinot, quindi adesso questo momento forse è adatto per dire grazie, perché grazie a voi potevo finire nei tempi duri anche per la Polonia i miei studi a Roma. E grazie della vostra presenza in questa terra martoriata, dove c'è questa stupida guerra, ma dall'altra parte c'è questo aiuto di cuore che viene anche da voi. Grazie, vielen Dank. Foi o cardeal Krajewski, o esmoler do Papa, a lembrar que foi graças à Fundação AIS que ele conseguiu concluir os seus estudos em Roma, num tempo em que o seu país, a Polónia, vivia debaixo da vigilância apertada das autoridades comunistas. Este agradecimento leva-nos então até a essa campanha que a Fundação AIS está a promover agora em Portugal e um pouco por todo o mundo, em apoio aos seminaristas. Como dissemos aqui já na semana passada, a ideia desta campanha, Catarina, é de facto fantástica, é adotar um seminarista na oração. Sim, Paulo, é fundamental rezar por eles para que todos estes seminaristas da Igreja Católica, especialmente aqueles que estão a viver em países do chamado terceiro mundo ou que são oriundos de famílias muito pobres, possam de facto cumprir este sonho que é ser sacerdote um dia. A ideia da campanha é não só rezar pelos seminaristas, mas também apoiá-los materialmente. Sim, mas o mais importante, sem dúvida, que é a oração, Paulo. No entanto, como sabemos, é preciso que todos eles tenham condições mínimas para que possam estudar, para poderem levar, de facto, este sonho de serem sacerdotes. A verdade é que, se não fôssemos nós, se não fossem os benfeitores da AIS, milhares destes jovens nunca chegariam a ser ordenados sacerdotes e, por isso, sustentá-los é essencial, porque eles são, sem dúvida, o futuro da Igreja. Daqui a pouco vamos ao encontro de um jovem seminarista, Jean-Claude Fiston, que está em África, que está na República Democrática do Congo.
Bom, neste continente, Catarina, há um total de 7.654 seminaristas que são apoiados diretamente pela Fundação AIS. É verdade, é de facto um número impressionante, Paulo, e no total, em todo o mundo, são 13.381 seminaristas que são apoiados diretamente pela Fundação AIS. Muito bem, Catarina, obrigado. Vamos então ao encontro de um destes seminaristas em África. Vamos, como já disse, à República Democrática do Congo. Jean-Claude Fiston nasceu numa família enorme. Ele sonhava até ser médico, mas desde criança que se sentia também atraído pelo sacerdócio. E ele é, como já dissemos, um dos seminaristas apoiados pela Fundação AIS. Je suis Jean-Claude Baraka Biritsene Fiston. Je suis séminariste au Grand Séminaire de Théologie Saint-Jean-Paul II. Au fait, je viens de la ville de Goma, République démocratique du Congo. Au fait, je viens d'une famille modeste, 10 enfants, dont 9 garçons et une petite fille. C'est depuis l'enfance que j'ai ressenti le désir de devenir prêtre. J'étais attiré par les missionnaires et les missionnaires de ma paroisse. Parfois, il m'arrive de penser que j'avais laissé encore de grandes opportunités derrière la porte. C'est vrai que je voyais devant moi tout un avenir rayonnant. J'ai rêvé aussi d'être médecin. Il nous envoie où il veut et nous n'avons qu'à nous laisser transformer par lui. C'est dans ce sens, je me suis laissé transformer par lui. C'est le meilleur choix que j'avais fait. Cette région connaît plusieurs troubles qui sont liés à différentes rébellions qui occasionnent des guerres à répétition, de la grande pauvreté que connaît les milliers. Je veux devenir prêtre, peut-être pour apporter la consolation à ceux qui souffrent, pleurer avec ceux qui pleurent, annoncer l'espérance avec ceux qui ont tout perdu. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. De um seminarista em África, vamos agora ao encontro de uma irmã que esteve também em África, que esteve no Mali, quando foi raptada. Glória Narvaez Jargotti é uma irmã franciscana, ela é oriunda da Colômbia e ela esteve em cativeiro quase 5 anos depois de ter sido raptada em fevereiro de 2017 por terroristas islâmicos. E ela agora esteve em Madrid, numa iniciativa da Fundação AIS, e recordou a sua história. E hoje ela vai contar que, nesse tempo de cativeiro, os terroristas maltrataram-na. Ela chegou a ser chicoteada, esteve até amarrada, esteve com correntes, foi insultada, chegaram a cuspir-lhe em cima, ameaçaram-na de morte, mas durante todo este tempo, e ela vai já contar isso, durante todo este tempo ela refugiou-se nas palavras e no exemplo de São Francisco de Assis. Ante estallidos de bombas y constantes tiroteos, el miedo de morir en un bombardeo, escuchar las palabras hirientes y violentas de los secuestradores como insultos, además de azotes y castigos, atada con cadenas ante escupitajos y salivazos y amenazas de muerte, San Francisco de Asís me confortaba con su ejemplo y sus escritos.
recordando la carta que él envió a un superior. Si te azotan, bendícelos, y que nadie se vaya sin ver en tus ojos la misericordia. En casi 5 años, todas las mañanas me gritaban, el Islam es la religión, combinándome a mi conversión, y todas las mañanas hacían mi oración para que Dios convirtiera sus corazones, para que se dieran cuenta del mal que estaban haciendo, no solo a mí, sino a muchas personas que tenían secuestradas. En las noches escuchaba llantos, quejidos de gente secuestrada como yo, que estaban siendo torturada. Agora vamos até à Ucrânia. Nós temos vindo a acompanhar por aqui, nas últimas semanas, uma entrevista com um padre brasileiro que está em Kiev. É o padre Lucas Perozzi, de 36 anos. E durante todo este tempo de guerra, já há mais de 2 meses, muita coisa aconteceu e também na relação das pessoas com Deus. O cristão, como o padre Lucas Perozzi nos vai dizer já de seguida, é aquele que consegue amar o inimigo. Isso, nós estamos anunciando isso é o ponto central do nosso anúncio agora. Em todas as homilias dizemos a mesma coisa. E é uma experiência que eu tenho antes da guerra também, né? Eu falo para eles todos, e eles também veem isso e sabem, eu falo com fatos concretos, olhando para cada um, no olho de cada um. Se Deus tirar a mão da nossa cabeça, você vai para o outro lado. Ou você vai fazer a mesma coisa com eles. Porque o cristão não é aquele que reza muito, não é aquele que faz jejum, o cristão não é aquele que dá muita esmola, o cristão é aquele que ama o inimigo. O cristão é o sermão da montanha, é o evangelho de São Lucas, o capítulo, o Lucas ou Mateus, eu esqueci, capítulo 5, 6 e 7. Né? Isso é o cristão, é o sermão da montanha, amai vossos inimigos. E está acontecendo, né? Foi o padre Lucas desde Kiev, na Ucrânia, um país em guerra desde há mais de 2 meses. Esta guerra em pleno coração da Europa leva-nos a recordar aos nossos telespectadores que a Fundação AIS desafiou os portugueses para participarem numa grande jornada de oração ininterrupta do terço durante todo este mês de maio. É verdade, Paulo. Tal como já fizemos em anos anteriores, voltámos a mobilizar os portugueses para um mês de oração do terço, pedindo ou confiando a paz no mundo a Nossa Senhora, portanto, num tempo em que a Europa volta a conhecer tempos de guerra. De facto, Catarina, ninguém consegue ficar indiferente às imagens e às histórias também de sofrimento de tantas pessoas vítimas deste conflito, desta guerra em pleno coração da Europa. Pois não, e por isso o apelo à mobilização de todos para esta iniciativa da Fundação AIS é tão importante. Portanto, queremos ter Portugal a rezar o terço pela paz, tal como Nossa Senhora pediu aos pastorinhos em Fátima. E para se cumprir esta iniciativa, que é rezar o terço sem parar durante todo o mês de maio, é preciso mobilizar em cada dia muitas pessoas. É verdade, Paulo, e por isso também quero aproveitar esta oportunidade para pedir a todos os nossos telespectadores que nos seguem neste momento, para se unirem a nós, para mobilizarem as suas famílias, os seus amigos, a sua paróquia, a sua congregação, a escola, enfim, todos. Eu peço a quem nos está a ver neste momento, de facto, é que falem com o vosso pároco, falem com os vossos amigos e juntem-se a nós nesta corrente de oração ininterrupta do terço, para que este gesto de oração, para que este momento de oração chegue a todos os cantos de Portugal. Quem precisar de alguma informação adicional para se juntar à Fundação AIS nesta iniciativa, o que é que deve fazer, Catarina? Bom, Paulo, como eu digo sempre, basta entrar em contacto connosco, basta ligar-nos. O nosso telefone está a passar neste momento em rodapé, ou então também desafio quem nos está a ver para visitar a nossa página de internet e tem lá todas as informações. O importante, Paulo, de facto, é que todos nós rezemos pela paz no mundo, pela paz na Ucrânia, e é o que nos pedem quem está na Ucrânia, os sacerdotes, as irmãs, a comunidade que está na Ucrânia, assim como todas aquelas comunidades que estão a passar por momentos de guerra. A oração é sempre o mais importante e o fundamental. Por falar em oração, importa lembrar também aos nossos telespectadores que a Fundação AIS vai retomar o retiro que realizava todos os anos e que a pandemia obrigou a suspender. O retiro que
que é dirigido aos benfeitores e amigos da ajuda à Igreja que Sofre, vai ser em julho, vai começar no dia 8 de julho. Exato, Paulo. Começa então na sexta-feira, dia 8 de julho, à noite, e terminará no dia 10, domingo, depois do almoço. Portanto, o retiro vai ser na casa das Irmãs Reparadoras Nossa Senhora das Dores, em Fátima, mesmo ao lado da nossa delegação em Fátima, e será orientado, como já é habitual, pelo nosso assistente eclesiástico, o Padre Jacinto Farias. Para quem nos está a ver e quer se inscrever ou saber mais informações, ligue para o nosso número de telefone ou então vá à nossa página de internet para saber mais informações. Obrigado, Catarina. Uma informação útil então a fechar o programa desta semana. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, eu conto consigo sempre aí, desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.